Edna Sakamoto conosco. Hoje vamos falar tudo sobre kombucha, uma bebida probiótica. Isso, uma bebida com ação probiótica. Ela é muito conhecida na cultura chinesa, por exemplo, ela tem milênios, né? Mas se tornou popular mais recentemente, não só aqui no Brasil, começou esse movimento de popularização fora e agora a gente está tendo acesso e sabendo como preparar e consumir o kombucha. O kombucha geralmente é a base de chá ou preto ou verde, certo, Edna? Isto. O mais comum é o chá preto ou o chá verde, mas é possível fazer a bebida usando outras infusões de cidreira, de hibisco, de outros sabores. Mas o tradicional, mais conhecido, até por conta das próprias propriedades benéficas, por exemplo, do chá verde, né, seria o chá verde e o chá preto. Perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos ensinar essa preparação para que vocês também possam aprender e fazer em casa. A gente tem uma tela com a relação aí dos principais benefícios do kombucha. Ele ficou muito conhecido e famoso também no Brasil. Muitas pessoas já usam e muitas pessoas não usam, mas tem muita curiosidade. Então a gente vai falar tudo sobre essa bebida. Atenção para os benefícios. Dá só uma olhadinha então em cada tópico da nossa tela para a gente poder, quem sabe aí, né, também preparar em casa e oferecer esses benefícios para o nosso organismo. Melhora a digestão, melhora o funcionamento do intestino por equilibrar a microbiota intestinal, fortalece o sistema imunológico por ser rico em antioxidantes e atuar no intestino, aumenta a energia e a disposição, contribui para emagrecer porque regula o apetite e aumenta a saciedade. Aquela famosa sensação, né, de saciedade, principalmente por os ansiosos que acabam descontando a ansiedade na comida, no doce. O kombucha tem sido um grande aliado para disfarçar um pouquinho, né, essa sensação de fome, porque às vezes as pessoas não estão com fome, mas elas comem por ansiedade e não por fome. E aí tomar o kombucha, você tem, além das propriedades de melhorar a digestão, de melhorar a questão intestinal, a imunidade, essa parte ligada ao emagrecimento, uma vez que as pessoas podem tomar, embora ele seja preparado com açúcar, na preparação final você não vai ter uma quantidade muito grande de carboidrato. Então também esse fato ajuda você estar ingerindo uma bebida que não tem tanto açúcar. Falando em preparação, vamos ali na nossa cozinha, Edna? Vamos lá. Para falar mais sobre essa questão, então, da preparação do kombucha, por favor, Edna, a casa é nossa, só cuidado com o degrauzinho. E a gente vai agora, então, tirar as dúvidas sobre essa preparação e, inclusive, ensinar as pessoas em casa, aproveitando, né, que tem muita gente aí buscando o consumo do kombucha. E algo muito interessante e curioso para a gente falar antes de iniciar a preparação. Hoje, muitos restaurantes, bares, algumas padarias, algumas redes de supermercados estão comercializando o kombucha. Várias marcas estão comercializando e o preço varia bastante. Uma garrafinha, por exemplo, como essa, pode variar de 10, 12 reais até 15, 17 reais. Isso, dependendo do local onde você consome, né, ele vai ter um preço mais alto. Para entender que o kombucha, quando você compra a bebida pronta, não vai ser muito barato. Por isso que existe essa alternativa e esse movimento de quem quer ter acesso e tem paciência e gosta, né, de fazer as coisas, fazer essa fermentação da bebida em casa. Porque não é difícil, Tati, seguindo os passos, tendo os cuidados necessários, você consegue preparar o seu kombucha em casa com os mesmos benefícios da bebida que você compra no supermercado ou no restaurante, enfim. A preparação é simples, mas a gente tem que respeitar esse tempo de preparo. Isso. Porque é uma bebida ali que vai ser fermentada. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a receitinha que a gente vai ensinar daqui a pouquinho, para 2 litros de água, nós vamos ter um rendimento cerca de 6 garrafinhas como essa. Isso, de 300 ml, né? Então, você vai ter, numa preparação que vai sair bem baratinho,
6 garrafinhas. Se você for comparar esse produto pronto, você vai gastar no mínimo R$60, né? Se a gente considerar o mais baratinho, que seria R$10 por garrafinha, né? Ou até mais. Então, por isso que compensa fazer, desde que você tenha paciência, que é o que eu vou explicar. Porque a bebida, ela não fica pronta amanhã, como o kefir, que a gente estava conversando, né? O kombucha, ele tem um tempo maior de fermentação. Em média, Tati, cerca de 7, 10 até 14 dias, dependendo do clima, né? Então, locais mais quentes, essa fermentação ocorre mais rapidamente. Locais onde é mais frio, a temperatura é mais fria, essa fermentação acontece também de forma mais lenta. Pode demorar até 14 dias. Isso, exatamente. Pra gente conseguir consumir a bebida, chegar no no ponto ideal da bebida. Que seria nessa etapa, a primeira fermentação, tá? Perfeito. Então, aqui a gente tem a primeira etapa do kombucha, que traz inúmeros benefícios, principalmente pensando no equilíbrio e saúde do intestino. E aí, a gente já aprendeu no programa que o intestino está diretamente relacionado com a nossa imunidade. Exato. Se eu cuido da saúde do meu intestino, automaticamente eu vou fortalecer a minha imunidade, criando mesmo uma barreira, prevenindo muitas patologias, muitas doenças, né? Então, o intestino, como órgão de defesa, ele nutrido, ele com aquela microbiota intestinal equilibrada, com mais lactobacilos, leveduras benéficas do que as patogênicas, aquelas bactérias que podem causar doença. Então, se você tem ele mais equilibrado, você vai ter não só uma melhora na digestão, absorção de nutrientes, mas também uma melhora na resposta imunológica. Outro benefício que é muito dito do kombucha, Tati, é o fato dele melhorar a disposição, melhorar a energia. Tanto por essa questão absortiva, de ajudar você a melhorar a absorção de nutrientes, mas também porque pelo fato de ele ser feito basicamente ou prioritariamente com o chá verde e o chá preto, você vai ter também a presença das catequinas, da cafeína, da teofilina, que tem uma ação de melhorar a disposição, naturalmente. Tem esse efeito, exatamente, de despertar, de dar mais ânimo, né? Então, essa também seria uma vantagem bem difundida do consumo do kombucha, tá? Foi, inclusive, aqui o testemunho, né, de uma telespectadora, Fernanda Martins, ela é de Campinas. Beijo para você, Fer. Tati, faço o consumo do kombucha e me sinto bem melhor. Tenho mais disposição e menos dores. Ela compartilhou aqui pelo Instagram. Muitas telespectadoras, estava mostrando, inclusive para a Edna no intervalo, comentando, Tati, tenho super curiosidade em conhecer mais. Algumas falam que cultivam no chá verde, outras, Tati, eu ouço todo mundo falar, mas eu não consigo entender direito o que é esse kombucha. Então, vamos agora ensinar, né? Agora que a gente já pode entender um pouquinho o que é o kombucha, é uma bebida à base de chá que vai trazer inúmeros benefícios para o seu organismo, porque essa bebida ela vai ficar fermentando. Então, além do chá verde, chá preto ou qualquer outra infusão, o que mais eu preciso misturar para depois aguardar esse tempo de fermentação, que pode variar de 7 dias até 14 dias. Tá? O que tem aqui além do chá? Aqui, a gente vai ter aqui a água, normalmente uma água mineral para não ter o cloro, uma vez que o cloro teria uma ação bactericida, então ele poderia estar matando parte das bactérias benéficas, tá? Então a gente vai usar uma água não clorada. A receitinha varia, mas a básica que eu trouxe são 2 litros de água, então sem o cloro, água mineral, 3/4 a 1 xícara de açúcar, tá? Eu gosto de usar um açúcar orgânico, um açúcar cristal, um açúcar demerara, tá? E aí você vai acrescentar, então, a panquequinha, que é o dito SCOBY, que eu trouxe ali para mostrar que é uma matriz de polissacarídeos onde crescem essas bactérias benéficas, bactérias leveduras. O nome em inglês é uma colônia de simbiótica de bactérias e leveduras. Então, ali vivem tanto bactérias quanto leveduras benéficas. E elas vão crescendo nessa matriz, tá? Que a gente tá até com a imagem agora, eu vou até virar um pouquinho o prato. Isso, para mostrar. Aqui, ó, gente. Parece uma gelatina, né, Tati? Uma alga, né?
Então, essa plaquinha, ela vai crescendo dentro do seu chá. Então, normalmente é igual o kefir, que você ganha uma mudinha, né? Essa é a panquequinha ou SCOBY, que eles chamam, né? O SCOBY, então, você coloca, depois que você fez o chá, diluiu ali o açúcar, né? Então, a receitinha é 2 litros de água, 5 sachês de
boa Que parte, é essa assim. segunda etapa que nós temos aqui. Tipo, uns 3/4, metade ou 3/4 do kombucha da primeira fermentação e vai acrescentar o restante, tipo um quarto ou um pouquinho mais de um suco da sua preferência. Aqui, por exemplo, tem o suco de uva, suco de morango e um pouquinho de hibisco, tá? Você pode fazer com suco de uva, você pode fazer com suco de maçã, com manga, e aí você pode brincar com os sabores. Eu posso misturar qualquer polpa de fruta nesse chá? Sim. Ou usar o suco. Um suco, por exemplo, o suco de uva. Isso. O integral, não aqueles fácil. sucos de caixinha, nada disso, tá, gente? Tem que ser da fruta mesmo. Então, o suco de uva ele é mais fácil de achar, né? Aquelas, geralmente, o pessoal das garrafas de vidro. Então, suco de uva integral, ou você faz um suco de maçã, ou usa uma polpa, por exemplo, polpa de manga. De manga, de uma fruta que você gosta. Aí eu misturo nesse chá, aí tem que esperar de novo? Isso. Aí você vai fazer a dita segunda fermentação. Aí não mais com a plaquinha. Você já coou, então eu tirei a plaquinha, peguei esse líquido, já tirou. Que ela eu vou doar. Isso. Aí você guarda uma para você e o restante que tiver em excesso você doa. Aí você misturou o chá com o suco. Muita gente acrescenta gengibre, acrescenta folha de hortelã, tá? Isso tudo é possível. E às vezes, quando você percebe que ele tá muito ácido, você coloca até um pouquinho mais de açúcar se o suco de fruta que você estiver adicionando não for tão docinho como o suco de uva, como o suco de maçã. Aí você vai tampar bem, porque a segunda fermentação, ela vai acontecer sem o contato com o oxigênio, tá? Então, a fermentação continua acontecendo, porque as bactérias estão ali no meu chá, tá? Elas vão se alimentar agora do açúcar do suco e vão produzir gás carbônico, tá? Então, é nessa segunda fermentação, Tati, que você obtém uma bebida naturalmente gaseificada. É como um refrigerante natural. Do bem, né? Que massa! Eu posso provar esse, Ed? Eu tô aqui bebendo também. Lembrando, gente. É um cuidado, isso. Gestantes e crianças. Pessoas com imunidade muito baixa. Tem que consumir com muita moderação. Tá? Porque aqui tem muita bactéria, são bactérias boas. Porém, a gente não pode exagerar e adequar a individualidade. Geralmente, claro, a gestante e a criança tem que tomar bem menos. Mas uma pessoa que não se enquadre nesse grupo. Minha amiga tá lá me assistindo em casa. Tati, quanto que eu posso tomar por dia? Tem um limite? Tem uma recomendação? Começa com um copo de 200, 300 ml, que é o que tem, por exemplo, nessa garrafinha. Isso. De 200 a 300 ml. Geralmente é um copo cheio. Vai percebendo como é que você fica. E acredito, assim, que meio litro, 1 litro, até 1 litro é possível, mas começa com um pouquinho para você não tá acostumada pode ter aí um desconforto gastrointestinal. Pode, porque é um momento em que você está colocando mais bactérias boas, né, leveduras boas, mas isso pode, no primeiro momento, gerar um desconforto. O organismo ele vai estranhar. Nossa, mas tá vindo toda bactéria boa, pode ser que estranhe um pouquinho, se sinta alguma coisinha, mas é muito legal de falar que são bactérias boas. Boas, sem dúvida. Que ajudam, inclusive, a dar uma eliminada nas bactérias ruins que o nosso intestino também acaba ali cultivando. Tá? Aqui, olha a bolinha de gás aqui, gente. Quando a gente colocou, deixa eu colocar aqui, só para você ver que sai o gás. É que aquela ficou aberta e ainda saiu, mas já dá pra ver. A gente pode abrir a outra se você quiser. Posso dar um biquinho aqui? Pode dar um biquinho. Parece refrigerante. Parece. Aí, parece refrigerante de morango. De morango. O que tem aqui? Hibisco? Suco de hibisco, morango e suco de uva. Se eu der isso para uma criança, a criança vai falar que é refrigerante de morango. Né? E para qualquer adulto. É que agora os meninos já ouviram, mas se eu desse para eles experimentar antes de entrar no ar, eles vão falar que é refrigerante. Né? E aí o bacana é que a quantidade de açúcar, ela tá bem mais reduzida do que, por exemplo, na preparação inicial. Que a gente fala, nossa, mas vai uma xícara. Só que esse açúcar foi usado, né, para produzir esses gases, né, o gás carbônico. E eu tenho até a sensação do refrigerante por ser a bebida naturalmente gaseificada. Que máximo! Eu não sabia que dava pra gente fazer isso. É legal porque talvez, né, alguns maridos que nos acompanham aí
Tem um pessoal que tem esse hábito de fazer, né? A cerveja artesanal, né? Vou fazer o kombucha, minha amiga, para ganhar dinheiro? Porque no supermercado